O vírus do papiloma humano, ou mais conhecido como HPV, é uma doença responsável por um elevado número de infecções, que na maioria das vezes são assintomáticas e de regressão espontânea, com mais de 200 tipos, sendo que mais de 40 infectam o sistema anogenital. A transmissão deste vírus é silenciosa e pode ser transmitido por via sexual vaginal, oral ou anal, até mesmo durante o contacto íntimo de pele com pele entre pessoas onde uma esteja contaminada. É uma infecção cada vez mais comum no mundo, especialmente entre os mais jovens. Esta condição de saúde deixa marcas a quem desta sofre. Entre os sintomas mais comuns estão lesões benignas, como verrugas, condilomas, orofaringe, comichão na região genital ou até desconforto nas partes íntimas. Em situações mais raras, pode evoluir para cancro do colo do útero. Um problema de saúde cada vez mais recorrente e que lança o alerta às unidades hospitalares, sendo que só em Portugal são detectados 1000 novos casos todos os anos e, segundo a Liga Portuguesa contra o Cancro, atinge cerca de 20% das mulheres com idades entre os 18 e os 64 anos de idade. Uma infecção que não se limita apenas às mulheres. Também atinge os homens. De acordo com os dados mais recentes da Agência Internacional para a Investigação do Cancro, cerca de 31% dos homens são portadores de algum tipo deste vírus e 21% têm HPV de alto risco. Mas não ficamos por aqui. Mediante informação disponibilizada pela Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 80% da população sexualmente ativa será infectada pelo HPV em algum momento da vida. Doença atualmente responsável por 99,7% dos casos de cancro do colo do útero. Dados que alertam para a prevenção e rápida detecção desta doença. E quando falamos em prevenção, falamos na realização de exames, como o teste regular do Papa Nicolau, teste citológico de rotina ou até o teste de HPV-DNA, no que respeita às medidas aplicadas a mulheres. Já nos homens, a realização de uma peniscopia, de uma biópsia ou testes moleculares são os meios preferenciais para a detecção precoce e a prevenção deste vírus. Recorde-se que, de acordo com os dados da Associação Nacional das Farmácias, a procura de vacinas contra o HPV tem aumentado em Portugal. Num espaço de 2 anos, a procura cresceu cerca de 16%, sendo que nos primeiros 4 meses do ano, os estabelecimentos registaram a venda de 21.083 vacinas contra o vírus. Sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos ao vivo pela Unifé TV, o canal da família, para tratar desse assunto hoje, hein? Muito importante que a senhora e o senhor divulguem esta programação. Você pode, inclusive, através da aplicação da Unifé TV, divulgar o programa para qualquer lugar do mundo. A partir de agora, o Debate Público vai tratar do assunto HPV. E para falar com muita propriedade sobre o assunto, nós temos hoje aqui nos estúdios a doutora, médica ginecologista Inês Martins. Já quero cumprimentá-la. Muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao programa. Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite e pela Nós é que agradecemos de expor este tema tão importante. É importante. A senhora já está na área há quanto tempo? Já estou na área há 6 anos. 6 anos. Sim. Tem atendido muitos casos. Bastantes, sim. Vamos falar muito sobre isso hoje, para ajudar lá quem está em casa, os telespectadores, internautas. Você que talvez está a passar por essa situação ou conhece alguém, né, que está a passar por essa situação, você pode falar agora mesmo com esta pessoa e dizer que no programa de hoje muitos assuntos, muitos detalhes serão esclarecidos acerca desse assunto. Eu quero cumprimentar também, não sei se é coincidência ou não, a outra doutora Inês Costa, que também é médica ginecologista, não tinha nada combinado. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. E muito obrigada pelo convite também. E a senhora já atua na área também há muitos anos? Também há 6 anos. 6 anos também? 6 anos? Sim. E ainda, por videochamada, nós vamos falar daqui a pouquinho com o doutor Isaac, ele que é vice-presidente da Associação Portuguesa de Urologia. Vai estar conosco também aqui no programa. Eu já quero deixar também para os internautas, os telespectadores poderem participar. A nossa sondagem de hoje
sobre o tema HPV, essa doença que na maioria das vezes é silenciosa. Vamos colocar a primeira pergunta para quem está em casa. HPV, você sabe o que é? Temos 3 opções de resposta, você pode escolher se você sabe ou não sabe, se já ouviu falar. Temos a segunda pergunta, é vacinado contra o HPV? Sim ou não, não quer ou desconhecia a vacina? Temos uma outra pergunta, sabe como se proteger do HPV? Se você já passou por essa situação, conhece alguém, conversou, tem experiência sobre isso, compartilha conosco. Temos uma outra pergunta, HPV, considera que existe falta de informação? Sim, muita, um pouco, ou não existe nenhuma informação disponível para as pessoas, na sua grande maioria, acessarem, se informarem? Temos ainda uma pergunta com resposta aberta, pode colocar para quem está em casa, por favor. HPV, doença silenciosa, conte-nos o seu caso ou a sua opinião. Temos essa aí preparado, produção? Bom, no final do programa você pode deixar a sua opinião. No final do programa nós vamos trazer aqui uma sondagem, então. Agora, doutora Inês Martins, né, que é a primeira aqui ao meu lado esquerdo. Muitas pessoas associam o HPV apenas ao cancro do colo do útero. Que outras doenças e complicações podem estar relacionadas também com esse vírus? Pronto, o HPV, só para introduzir, é o vírus do papiloma humano, não é? É uma doença sexualmente transmissível que infecta a pele, mucosas, e o cancro do colo do útero é a entidade que nós mais associamos ao HPV, está associada à infecção persistente por este vírus, mas ele também é responsável pelo aparecimento de verrugas genitais, tanto no homem como na mulher. E no homem ele pode também pode provocar cancro do pênis, cancro da região anal e em ambos, tanto no homem como na mulher, cancro da orofaringe. E sexualmente transmissível apenas por relação sexual ou há outras maneiras de se contrair esse vírus? Portanto, é uma doença sexualmente transmissível, mas, como eu disse, infecta pele e mucosas, portanto, tudo o que seja, portanto, a pele e mucosas que estejam em contacto com o vírus podem infectar, exatamente, contrair a infecção. E apesar da informação disponível, ainda há quem adie, né, a questão do rastreio, por vergonha ou por receio. E que consequências pode ter esse atraso, por exemplo, em um diagnóstico mais precoce? Pronto, nós sabemos que o rastreio permite detectar precocemente lesões causadas pelo vírus que futuramente podem evoluir para cancro. Sim. E, portanto, apesar de nós sabermos que o vírus tem uma instalação lenta e que essas lesões, ou seja, só são causadas por infecção persistente e a longo prazo, se as pessoas descurarem o rastreio e os seus exames de rotina, podemos apanhar já a doença e a infecção numa fase já não tratável. Deixa eu falar agora com a doutora também Inês, agora Inês Martins, né? Costa. Inês Costa. Martins é aqui a doutora. Perdão, não, até claro. Nós nos habituarmos aqui com as Inês, né? Inês Costa. Como é que funciona, por exemplo, o diagnóstico, né? Que muitas pessoas, de repente, têm aí essa vergonha, esse receio. É doloroso, é invasivo? Como é que funciona essa questão? Não é muito doloroso. Portanto, o que foi falado também na vossa introdução e que está certo é que o HPV é uma infecção muito prevalente. Ou seja, uma grande parte da população vai, em algum momento da sua vida, ter contacto com este vírus. O que é que nós fazemos no rastreio? Nós procuramos a presença do vírus, no caso da ginecologia, na citologia esfoliativa do colo do útero, ou seja, o famoso Papa Nicolau. Aqui nós vamos, tal como diz o nome, esfoliar as primeiras células que estão no colo do útero e tentar perceber se estão infectadas com o vírus ou não.
Agora, é muito importante perceber que o vírus não é uma doença, a doença em si, do cancro do colo do útero. Primeiro, há uma infecção do vírus e só a persistência do vírus durante muito tempo no colo do útero é que vai causar lesões que não são para já cancro. Aproximadamente 2 anos, 3 anos, um pouco mais? Podem aparecer lesões nesse tempo, mas a evolução para o cancro é algo que vai demorar vários anos. E é por isso que o rastreio é muito bom, porque nós conseguimos apanhar em várias fases da evolução desta infecção antes de chegarmos à fase de cancro. E é isso que nós não queremos apanhar. Quando chega à fase do cancro é porque realmente o vírus estava ali instalado já há muito tempo, então. Na maioria dos casos, sim. Na maioria dos casos é assim. Sim. Ok. E fala um pouquinho dessa questão da vacina, porque não se fala muito, né? Uhum. Sim, a vacina veio revolucionar aqui a questão do cancro do colo do útero, porque a vacina neste momento em Portugal está disponível para meninas e meninos a partir dos 10 anos, sim, de forma gratuita e com estas idades nós conseguimos ter praticamente quase o 100% de proteção dos vírus que a vacina cobre, que são só alguns tipos destes vírus. E conseguimos evitar, em grande parte, a infecção e o desenvolvimento de doença. Daqui a pouquinho eu volto com mais perguntas. Nós vamos às ruas para saber como é que as pessoas estão informadas com essa doença, né? Se realmente estão inteiradas do assunto, se sabem dos detalhes. Daqui a pouquinho eu volto falando com o Dr. Isaac Braga, que está por videochamada. O que é que você sabe sobre o HPV? É um vírus sexualmente transmissível, que afeta tanto homens como mulheres. Acho que também pode ser transmitido de mãe para feto, ou tipo, por sangue, ou por exemplo com o uso de seringas e assim que estejam contaminadas. E sabe que o HPV pode não apresentar sintomas? Sim, sei, porque há vírus que não se manifestam diretamente, tal como era o caso do coronavírus. Há pessoas que são também assintomáticas, por isso há vírus que podem não se manifestar no corpo. E sabe o que é que o HPV pode apresentar a nível de sintomas? Sim, acredito que possa ser talvez verrugas na área genital ou até na pele, sem ser na área genital. Provavelmente ardor, verrugas, como o resto das doenças sexuais. E diante desta situação, se mesmo sem sintomas desconfiasse que poderia ter HPV, o vírus do papiloma humano, o que é que faria? Eu iria ao meu médico de família e pronto, perguntei-lhe o que é que eu poderia fazer. Possivelmente fazer aqui exames? Sim. Iria ao médico da família, diretamente. Ia ao médico normal, ou seja, ia com alguma especialidade? Inicialmente iria ao meu médico da família e talvez ele pudesse me encaminhar para um médico mais específico. Você sabia que existe vacina contra o HPV? Não sabia. Por acaso não sabia. Sim, sabia. E aconselha ou não aconselha? Aconselho, é uma forma de prevenção, é uma forma de nos protegermos, é uma forma de proteger outras pessoas que estejam connosco. Quem é que você acha que deve tomar esta vacina contra o HPV? Mulheres, homens, jovens, adultos? Bem, tanto mulheres, homens, jovens e adultos, porque o vírus não escolhe propriamente quem irá infectar, por isso depende de nós e depende Sim, acho que temos todos que ser vacinados, convém todos nos prevenirmos, porque nunca sabemos. Acho que no melhor dos casos todos, mas se for falar de um público-alvo específico, principalmente adolescente e jovens adultos. Eu acho que o risco está nos mais jovens, mas imagino que é recomendável para este grupo mais, sim, entre os, imagina, 20 a 30 anos. Yeah. Acredita que o uso de preservativo pode eliminar totalmente o risco de HPV? Totalmente não sei, mas imagino que é uma porcentagem importante, sim. Acho que não, porque se for por contato, sem ser sexualmente, também existe o risco. Como é que poderá ser diagnosticado este HPV? Imagino que começarás a ficar com algum
síntoma, algum problema de saúde, e então é quando deverias ir a um hospital, uma análise, uma coisa para saber o que está a acontecer. E você sabe como é que o HPV pode ser diagnosticado? Com exames de rotina, exames de sangue, os testes de Zaragatoas acredito que também sejam capazes de indicar se tem HPV ou não, e acredito testes de urina também. Penso que seja a partir de testes específicos, exames. E achas importante fazer exames preventivos, mesmo que a pessoa não apresente sintomas? Sim. Porquê? Vida sexual ativa, sim. Não achas fundamental, mesmo que não tenha vida sexual ativa, fazer-se exames preventivos? Também pode ser, mas eu não pensaria nisso. Eu acho que sim, mas também depende um bocado da situação da pessoa. Que situação, por exemplo? Pá, imagino que uma pessoa com talvez muita vida social, muito movimento, muita festa talvez. Yeah. Acreditas que existe muito preconceito em relação às ISTs como o HPV? Com certeza. Ninguém quer admitir que tem. E porquê que ainda existe assim tanto preconceito na sociedade? Eu acho que é porque é associado a ser uma pessoa a ter muitos parceiros sexuais. Eu acredito que em relação ao HPV, não tanto quanto o vírus do HIV, justamente por não ser um vírus tão comumente falado. Então, talvez muitas pessoas não tenham realmente noção, como eu também não tenho muito conhecimento, bem honestamente falando. E o que é que você gostaria de saber sobre o HPV que nunca lhe explicaram? Eu acho que exatamente as formas de contágio, porque eu não tenho muita certeza sobre isso. E, como eu disse, não foi dito, inclusive na época de faculdade, não foi muito dito especificamente sobre as DSTs, e talvez seja um ponto importante. Saber como prever todas estas coisas que acontecem. Que exames fazer e se é igual às outras doenças sexualmente transmissíveis. Me dê imagens, por favor, do Dr. Isaac Braga, que está conosco. Ele é vice-presidente da Associação Portuguesa de Urologia. Seja bem-vindo aqui ao programa. É isso mesmo, doutor? Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. É verdade, sim, sou urologista e sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Urologia. Nós é que agradecemos aí a disponibilidade do senhor. E fale-nos um pouco, qual é o impacto da vacinação contra o HPV na prevenção, por exemplo, do cancro e de outras doenças também associadas ao vírus? O vírus do HPV é um vírus, como as colegas, as doutoras Inês disseram há pouquinho, é um vírus muito prevalente nos adultos e muito transmissível, principalmente pela via de contacto sexual. As formas da doença nas mulheres são mais até da área da ginecologia, mas nos homens são muitas vezes causa de verrugas genitais, os condilomas, que são as lesões que normalmente levam os doentes a procurar o médico, mas também são um fator de risco para o cancro do pénis e para o cancro anal no homem. E principalmente o que leva os doentes a recorrer à consulta no médico é o aparecimento de lesões e muitas vezes é a presença da HPV na companheira, na esposa, que motiva o homem, neste caso, a consultar o urologista para obter informação sobre o HPV. A vacina aqui assumirá um papel muito importante na prevenção, porque, como as colegas já falaram previamente, permite uma grande proteção contra os vírus de maior risco e contra os mais frequentes que existem na nossa comunidade. E pode ser, efetivamente, uma maneira muito eficaz de prevenirmos formas agressivas da doença, não só as verrugas, mas também doenças que são potencialmente muito graves, como é o cancro do ânus ou o cancro do pénis, que são, apesar de raras, são doenças muito agressivas. O senhor falava aí dos fatores motivacionais que levam, né, as pessoas a procurarem um diagnóstico. E então esses sinais do vírus é extremamente importante estar atento. E se for feito então esse rastreio, esse diagnóstico precocemente, há chances de cura ou só tratamentos, por exemplo, contra as lesões.
É assim, regularmente os homens são menos preocupados com a sua saúde. E Sim. principalmente quando toca a área sexual, a área genital, têm ainda muitas questões relacionadas até com vergonha e não têm tanto o hábito como se calhar as mulheres têm de procurar o médico e de ir ao médico quando acham que alguma coisa não está normal. E isso acho que é um papel que todos nós temos que fazer e estes programas são importantes também para sensibilizar os homens que, na suspeita de que alguma coisa não está normal, não está como habitual, devem recorrer ao médico. Como disseram na reportagem de rua, devem recorrer inicialmente ao médico de família, ao médico que até já conhecem melhor, e daí serem encaminhados para a respectiva especialidade, se for necessário. Mas normalmente os homens procuram um médico perante o aparecimento de lesões, que é a forma mais frequente de manifestação de infecção por HPV. Os condilomas, as verrugas na área genital, seja no pênis, seja até na região circundante ao pênis, são a principal motivo para os homens recorrerem ao médico e para se suspeitar que tenham HPV. Não é sempre HPV, mas muitas das vezes, efetivamente, é uma infecção por HPV e que foi adquirida através do contacto por via sexual. Esta é a forma mais frequente. Eu queria que o senhor aproveitasse esse espaço para encorajar os homens que estão acompanhando agora o programa, que ainda têm algum tipo de receio ou criam, né, uma imagem assim assombrosa na mente. São exames simples, né, indolores. O exame é muito simples, porque o exame basicamente é observar as lesões. Sim. Mesmo o que a maioria dos urologistas faz perante uma suspeita é examinar as lesões e só se houver alguma lesão efetiva é que pode precisar de algum tratamento que habitualmente é uma coisa minimamente invasiva, é um tratamento local de remoção da lesão. E a maioria das vezes, o único exame que precisamos de fazer, efetivamente, é descer as calças e examinar os órgãos genitais na procura de lesões. É muito simples então, né, doutor? Sim, sim. Quem está agora acompanhando o mais complicado até é ir ao médico. É porque muitas vezes a própria esposa, né, a própria mulher, o companheiro, a parceira, fica ali incentivando, querendo motivar, porque sabe, detectou que o parceiro ou o marido ou o esposo está com problema e na maioria das vezes há esse tabu, há esse receio, há esse medo, essa vergonha que acaba por comprometer, né, a saúde, porque isso evoluindo pode trazer consequências mais graves. É verdade. A maioria das vezes é a esposa que acaba por quase levar o marido ao urologista para ele ser observado porque acha que alguma coisa não está normal. Isto é, sem sombra de dúvidas, a forma mais frequente. No entanto, acho que a mensagem que se pode passar aos homens que nos estejam a ver é: se aparecer alguma lesão no pênis, alguma borbulha, alguma área vermelha, alguma área que esteja a deitar algum tipo de líquido, alguma coisa que lhes pareça que não existia antes e que agora está lá e que não pareça normal, devem recorrer ao médico e devem questionar o médico e devem tentar perceber quando é que aquilo apareceu e de que forma é que apareceu, e se tem crescido, se tem aumentado. Nós habitualmente, uma lesão no pênis que não desapareça ao fim de uma semana, no máximo 2 semanas, deve ser motivo para recorrer ao médico, até porque estas lesões na sua fase inicial são facilmente tratáveis, mesmo, já falaram há pouquinho os colegas, o desenvolver de cancro, ter infecção não é igual a ter cancro, mas quando se tem a infecção até se desenvolver o cancro, habitualmente há ali um espaço de anos, dependendo da própria imunidade da pessoa em questão, há uma janela temporal. E se nós detectarmos as lesões numa fase muito inicial, são mais fáceis de ser tratadas, e aí nem sequer estamos a falar de questões relacionadas com cancro, e mesmo nos casos em que já estamos a falar de cancro, se for detectado precocemente, a taxa de cura é muito mais alta do que se for detectado numa fase mais avançada. E chama a atenção, perante alguma lesão anormal, que não existia e que passou a existir
seja ela uma verruga, seja ela até uma área avermelhada, seja uma área de alteração da coloração do pénis ou de alguma alteração da própria pele, deve consultar o médico. Não tem necessariamente que ser o urologista, mas um médico de família, um médico com quem tenham mais confiança, e daí serem orientados para a dermatologia, para a urologia, para as áreas que habitualmente tratam este tipo de lesões. Tá bem, doutor. Daqui a pouquinho eu volto com o senhor para mais algumas perguntas. Você pode participar conosco, 218-368-008. Você pode ligar agora, inclusive, para perguntar algo. Você pode esclarecer dúvidas. Nós temos aqui especialistas hoje no programa falando desta doença silenciosa. Para muitas pessoas, realmente, que têm receio de ir ao médico, não tem uma rotina de exames, de check-up, realmente se torna complicado. A doutora Inês, que está conosco, Inês Martins, que está aqui, é a primeira do meu lado esquerdo. Acertei agora, né, doutora? Acertou. Muitas mulheres, por exemplo, que procuram a doutora, ficam surpresas quando há um diagnóstico de um vírus assim, não sabiam, não faziam ideia. Já aconteceu casos assim ou não? Sim, há muitas que questionam porquê. Uma das perguntas que nos fazem, uma das coisas que temos que desmistificar é: fui traída pelo meu marido? É uma das primeiras coisas. Logo, uma pergunta muito frequente. Sim, porque se é uma doença sexualmente transmissível, né, e logo a esposa começa... Claro. Né? Mas como a minha colega Inês já disse, a maior parte da população sexualmente ativa tem contacto com este vírus, e em cerca de 80% a 90% das vezes, se o sistema imunitário funcionar de forma correta, este vírus é eliminado. Portanto, ou seja, a maior parte das pessoas tem contacto com ele em algum momento da vida. Simplesmente, às vezes, temos que só que vigiar para perceber se esse vírus é eliminado. Quer dizer que ele fica ali instalado no organismo, instalado, sim. Inativo, pode por ficar, um tempo. Exatamente, e pode, às vezes, ser apanhado numa citologia, num rastreio. Pronto, outra das coisas que as mulheres nos perguntam logo é: mas ter HPV é igual eu vou ter cancro do colo do útero? Também temos que desmistificar isso, não é? Pronto. Nem todas que têm o vírus vão desenvolver para cancro. Exatamente. E nem todas que têm um cancro no colo do útero é proveniente de HPV. A grande maioria do cancro do colo do útero é proveniente, é provocado pelo vírus do papiloma humano. Daí a nossa insistência na vacinação e no rastreio, porque é dos poucos cancros que nós temos, os quais temos rastreio, e temos uma vacina que é uma arma excelente contra esta doença. E essa vacina já existe há muitos anos? Já existe há bastantes anos. Inclusivamente, as farmacêuticas têm desenvolvido vacinas cada vez mais eficazes. Por exemplo, atualmente temos uma vacina que abrange 9 serótipos do HPV. Antigamente eram apenas 4. Desculpa, existem quantos tipos? Tem inúmeros. Incontáveis. Muitos tipos de HPV, uns de alto e uns de baixo risco. Sim. Os de baixo risco provocam comumente as verrugas, os condilomas, que o nosso colega já falou também, e os de alto risco é que podem dar lesões mais sérias, mais graves, que podem evoluir para cancro. E sem dúvida que a vacinação dos rapazes veio aqui ajudar muito à imunidade populacional e a diminuir o contágio do vírus e a progressão do vírus na população. Quer dizer que é um vírus silencioso, ele pode ficar instalado ali no organismo por muito tempo e se manifestar dependendo de uma ocasião. Exatamente. E muitas mulheres então questionam e ficam surpresas quando são diagnosticadas. Mas aí vocês fazem um papel também emocional de acalmar, de desmistificar algumas informações. Esclarecer, traga o marido à consulta se for preciso, nós explicamos. Doutora Inês Costa, que está conosco também aqui, a senhora acredita que falta mais informação sobre o assunto? A população, de forma geral, precisa entender mais como funciona o vírus? Qual é a sua... Sim, certamente. Principalmente quando as senhoras que nós vemos em consulta chegam com um exame alterado de rotina,
chegam bastante alarmadas e principalmente por falta de conhecimento e por pesquisarem na internet em fontes menos fiáveis, onde o alarmismo é gigante. O doutor Google já alarma. É logo. E daí é o nosso papel muito tentar acalmar, pôr os pés assentes na terra e tentar perceber, que elas percebam que o vírus é um vírus, muita gente tem, não é uma sentença de morte, vamos fazer aqui o acompanhamento. Desculpa, doutor, quando está já num estágio mais avançado, o tratamento já se torna um pouquinho mais complicado, não? Quanto mais avançado estão as lesões, mais invasivo vai ser o tratamento. Sim. Inicialmente, na presença de um vírus positivo, sem nenhuma lesão, vamos apenas tentar melhorar o estilo de vida da senhora e esperar que o seu próprio sistema imunitário elimine o vírus. Sim. Quando temos alguma lesão, aí já temos que tentar tratar. Intervenção cirúrgica? Uma pequena intervenção, pode ser necessária uma biópsia ou mesmo, se tivermos uma lesão de alto grau, fazer um tratamento excisional do colo do útero, ou seja, remover um bocadinho do colo do útero, porque essa lesão pode já ter alguma doença e nós temos que avaliar depois em laboratório se há doença, se não há doença mais avançada ou algum início de cancro. E no caso, vocês que estão aí há 6 anos nessa área, tem aumentado a procura, os exames, as mulheres principalmente têm procurado fazer mais exames, mais rotina? Sim, cada vez mais, porque os casos os casos de cancro de útero, de colo do útero em Portugal é bastante grande, né? Há uma estatística assim muito grande. Sim, grandemente devido à falta da vacinação da população migrante, porque somos um país aberto a todas as culturas. Então, nós sabemos que quase 100% da nossa população portuguesa foi vacinada em criança, mas também temos muita população que vem de outros países onde em criança não teve essa oportunidade, porque há países que não dão essa oportunidade ou é preciso pagar, por exemplo. Então, temos agora a população adulta que não foi vacinada. Quando criança? Quando criança. Okay. E em criança é quando a vacina tem a maior eficácia, antes do início dos contactos sexuais. Sim. Temos uma eficácia perto dos 100%. Agora, se temos mulheres que não estão vacinadas e já são adultas ou adolescentes, jovens, e não estão vacinadas, é sempre bom também vacinar, porque vai aumentar aqui a proteção, não só se já existe algum tipo de vírus, mas essencialmente prevenir, não com tanta taxa de sucesso, mas muito, muito grande também. Então existe meio de prevenção. Sim, e é fantástico, porque é uma forma de evitar a presença de cancro do colo do útero. Tá vendo? Você que está em casa agora acompanhando o programa, é um programa educativo, é um programa com muitas instruções aqui. Nós vamos a uma matéria secundária, presta atenção, se você tem alguma dúvida, você pode ligar, você pode participar conosco também via WhatsApp, envie uma mensagem, 918-617-038. O contato fixo é o 218-368-008. Foi associado quase que exclusivamente ao cancro do colo do útero, mas hoje sabe-se que afeta tanto mulheres como homens. O vírus está associado ao desenvolvimento de cancros do colo do útero, do ânus, do pênis, da vulva, da vagina e também da orofaringe, que inclui a garganta e a base da língua. Não existe um tratamento específico para eliminar o HPV. Quando a infecção provoca lesões ou verrugas, estas podem ser tratadas e removidas, sendo igualmente possível tratar alterações pré-cancerosas antes de evoluírem para uma doença oncológica. É precisamente por isso que a prevenção assume um papel fundamental. A vacinação contra o HPV é atualmente uma das medidas de saúde pública mais eficazes na prevenção de vários tipos de cancro.
Em Portugal, a vacina integra o Programa Nacional de Vacinação há vários anos, mas nem sempre esteve disponível para todas as gerações. Durante muito tempo, apenas os jovens abrangidos pelas idades definidas pelo programa tiveram acesso gratuito à vacina, deixando muitos adolescentes e jovens adultos sem esta oportunidade. Este ano, a Direção-Geral da Saúde decidiu alargar a vacinação gratuita até aos 26 anos, uma medida saudada pela Liga Portuguesa contra o Cancro como um avanço significativo na prevenção do cancro. Este alargamento permite proteger uma geração que, devido aos critérios anteriormente em vigor, ficou fora da vacinação gratuita. Ainda assim, muitos adultos continuam sem acesso gratuito à vacina, apesar de poderem beneficiar dela mediante aconselhamento médico. O presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro defende que é fundamental continuar a refletir sobre as estratégias que permitam alargar a vacinação a outras faixas etárias, como entre os 30 e os 50 anos, mas também aos grupos da população particularmente vulneráveis. A prevenção do HPV não depende apenas da vacinação. O rastreio do cancro do colo do útero continua a ser essencial para detectar precocemente alterações nas células antes que evoluam para cancro. Ao mesmo tempo, especialistas defendem que é necessário investir cada vez mais na informação e na literacia em saúde para combater assim mitos que ainda persistem, como a ideia de que o HPV afeta apenas as mulheres ou que a ausência de sintomas significa a ausência da infecção. O HPV continua a ser um importante desafio de saúde pública. No entanto, é também uma das infecções para as quais existe hoje ferramentas eficazes de prevenção. Vacinação, rastreio, diagnóstico precoce e informação são os pilares fundamentais para reduzir o impacto de um vírus silencioso que continua a afetar milhares de pessoas. Me dê imagens, por favor, do Dr. Isaac. Dr. Isaac, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão de saúde sexual. O senhor acredita que Portugal tem investido nessa área, tem ensinado as pessoas a terem essa literacia em relação também à saúde sexual? O déficit ainda é muito grande em relação a isso. O que o senhor tem a dizer sobre essa situação? Eu acho que tem evoluído, digamos, a educação tem evoluído qualquer coisa. Há mais preocupação com questões relacionadas com a saúde sexual. No entanto, acho que ainda há um caminho a percorrer, ainda há um caminho longo. As questões de sexualidade são questões que normalmente são muito tabu e a população, digamos, mais jovem já vê estas questões como mais uma questão relacionada com a sua saúde, mas a população com mais idade ainda continua a ter bastantes tabus no que diz respeito à sexualidade, e eu acho que ainda há um caminho longo a ser feito, apesar de já se ter feito bastante caminho. E nota-se porque há mais preocupação com questões relacionadas com a sexualidade, e o HPV eu acho que é um exemplo paradigmático disto que estamos a falar. Ou seja, o cancro do colo do útero era e ainda continua a ser uma preocupação grande em Portugal, mas quase, eu arrisco-me a dizer, e aqui se calhar estou a ir um bocadinho para fora da minha área de atuação, mas as colegas provavelmente dirão o mesmo, que hoje em dia as mulheres têm muito mais atenção e mais preocupação com isto do que tinham há 30 anos atrás. E o cancro do colo do útero até é menos prevalente, se calhar, hoje, por causa da vacina, do que era há 30 anos atrás. E nós vemos que as mulheres procuram mais o médico e, na realidade, acabam os homens também por procurar mais o médico. Eu acho é que ainda há muito tabu em falar de coisas relacionadas com a sexualidade. Nós vimos nas entrevistas de rua, a maioria eram jovens, homens e mulheres, mas jovens, e quase todos sabiam o que era o HPV. Quase todos sabiam que o HPV existia e que se transmitia por via sexual. Eu não sei se foram feitos muitos inquéritos, mas hoje em dia eu arrisco-me a dizer que quase todos os jovens já ouviram falar de HPV alguma vez na vida, quanto mais não seja porque têm a vacina, por exemplo. E acabam por falar,
acabam por falar disto entre eles e acaba por ser uma preocupação e já fizeste a vacina, vou fazer a vacina. No entanto, nota-se que, por exemplo, e eu falo no que diz respeito à minha área, que é, continua a ser um tabu grande falar de questões sexuais e continua a ser um tabu grande procurar um médico por questões relacionadas com a vida sexual, e isso é efetivamente o que acaba por fazer com que situações que sejam relativamente simples de ser resolvidas numa fase inicial acabem por ter um atraso significativo no diagnóstico. E o cancro do pénis é o exemplo paradigmático. Estamos a falar de um cancro muito raro cá em Portugal, apesar de tudo. É um cancro relativamente raro, mas a taxa de mortalidade acaba por ser alta porque os homens vêm muito tarde. A maioria dos homens começa com lesões e só passados 5 anos, só depois de ter praticamente o pénis destruído, é que vai ao médico. E isto é que tem que deixar de acontecer. E eu acho que isto só se consegue fazer aumentando a literacia em saúde e no que diz respeito à saúde sexual, falar um pouco mais abertamente sobre quais são as preocupações no que diz respeito à vida sexual e à saúde sexual. E falarmos disto como se fala de outras coisas, do não fumo porque faz mal à saúde, faça exercício físico, verifique como é que estão, verifique que tem algum tipo de cuidados. Nós temos assistido ultimamente, e quem vir as notícias percebe, que tem havido um aumento de algumas infecções de transmissão sexual. E isto eu acho que o que a ciência parece apontar é que há menos atenção a medidas de proteção individual e a medidas de proteção gerais. Ou seja, mais contactos sexuais desprotegidos vão resultar em mais infecções, mais uretrites, mais infecções transmitidas por via sexual, e o HPV é mais uma delas. Só que, felizmente, para o HPV nós temos a vacina. E tínhamos a vacina para as mulheres, porque era o grupo de maior risco, e felizmente temos agora para os rapazes, e com a possibilidade, desde este ano, de podermos fazer gratuitamente a rapazes, adolescentes e adultos, homens, até aos 26 anos. Ou seja, isto acaba por ser uma grande vantagem. Tenho algumas questões, agora que vi a reportagem anterior, no que diz respeito a populações com mais idade. Acho que há aqui uma questão também de um fator de proteção, não podemos também ir contra o que recomendam a maioria das sociedades, porque do ponto de vista individual pode haver benefício, mas a vacina sendo fornecida gratuitamente também vai onerar o Estado, e acho que nós também temos de ter essa preocupação de perceber se era vantajoso, por exemplo, vacinar toda a população até aos 50 anos, sabendo que o risco, ou melhor, o benefício que se vai obter é cada vez mais baixo quanto maior a idade for da pessoa em questão. Mas isso é um assunto que podemos até debater um pouco mais à frente, não sei se for do interesse. Doutor, eu agradeço imenso a participação do senhor aqui no programa. Eu não sei se o senhor gostava de deixar aí as considerações finais, transmitir uma mensagem final aí para os telespectadores, porque realmente é um assunto que deve ser falado, e falado com muito mais ênfase, né? Se me permitem, então, a mensagem principal é que nós temos que ter preocupação com a nossa saúde. Quando acharmos que alguma coisa não está bem, devemos procurar um médico. É mais fácil hoje em dia ir ao Google e perguntar ao Google se as coisas estão bem, mas não podemos esquecer que a resposta personalizada só vai ser dada por quem estiver na posse de todos os elementos, ou seja, é melhor ir ao médico, falar abertamente sobre estas questões, colocar todas as dúvidas e ser esclarecido por quem sabe do que fala e que vai adequar a resposta à pessoa em questão. E o HPV hoje em dia já não é a mesma coisa que era há uns anos, e outra coisa importante é o HPV não é igual a ter um cancro, e também não é um assunto só das mulheres, e os homens também devem se preocupar com a sua saúde e não estar na dependência às vezes da companheira para irem ao médico, e saber que eles próprios também têm algum risco e têm riscos, e mesmo sendo inferiores, digamos assim, ao das mulheres terem uma doença
grave e potencialmente fatal, devem recorrer ao médico. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Até uma próxima oportunidade. Vamos às ruas, temos mais entrevistas. Vamos saber o que a população fala sobre o assunto. O que é que você sabe sobre o vírus do HPV? É um vírus sexualmente transmissível, tem muito pouco contacto com a parte da saúde, que não é bem conhecido. Sei que há vacinação e que é preciso ter algum cuidado também com ele. Neste momento acho que estou um bocadinho informada por causa da faculdade, mas com o tempo a passar uma pessoa perde os conhecimentos. Apenas aqui que é uma doença sexualmente transmissível e que não pode ser aqui transmitido por um beijo, por exemplo. Quais são para si os sintomas principais desta doença? Pois não sei, não sei, não faço ideia por acaso. Acha que poderá ser comichão na zona vaginal, por exemplo, ou mesmo aparecimento de verrugas? Aparecimento de verrugas e comichão, mas não sei se sangramento, não faço ideia. Sabe como é que o HPV pode ser diagnosticado? Não. Nem desconfia? Exames ao sangue, talvez. E a urina? Provavelmente também, sim. E sabia que o HPV pode não apresentar sintomas? Sim. Diante de uma situação em que mesmo sem sintomas desconfiasse que teria contraído este vírus, o que é que faria? Dirigir-me a uma unidade de saúde para tentar perceber como é que poderia haver aqui um combate à doença, assim dizendo. Primeiro tentar entrar em contato com as pessoas com quem tive relações não protegidas e tentar também proteger-me a mim mesmo. E proteger-se a si mesmo seria através do quê? Contactar o centro de saúde, tentar fazer análise disso, de modo a que houvesse vacinação ou medicação correta para esse vírus. Um teste acho que seria a melhor ideia. E esse teste seria o quê? Exames à urina, procurava um médico? Sim, eu iria ao médico e faria os exames que eles me indicassem. E você conhece alguma forma de prevenção contra o HPV? Na parte sexualmente transmitida, talvez o uso de proteção. Fora isso, é só cuidado. E a vacinação? A vacinação eu ainda nem tinha ouvido falar, mas claramente seria um bom método de prevenção também. Portanto, não sabia da existência da vacina contra o HPV? Não sabia. E acha que é fundamental esta vacinação? Acho que é importante, sim. A partir de que idade? Entre jovens, mulheres, homens? Todas as faixas, ou seja, faixas etárias, se calhar a partir dos 16 e todos os géneros, sem dúvida. Acho que toda a gente aqui, a prevenção não faz mal a ninguém. Quanto mais cedo melhor, não é? Acho que na altura era mais a partir dos 18 anos e mais direcionada a meninas, mas acho que agora isso mudou e é direcionada a meninas e meninos também. E você acredita que o uso de preservativo elimina totalmente o risco de contágio contra o vírus do papiloma humano? Ajuda bastante, mas não faz contacto mesmo 100% seguro. Não elimina totalmente, mas ajuda sem dúvida. E acha importante fazer exames preventivos mesmo sem sintomas? Sim, de rotina talvez seja uma boa ideia também. Porquê? Para ter, ao longo do tempo, para ter a certeza que está tudo bem e que só para ir despistando qualquer possibilidade de existir o vírus, sim. Sim, pelo o vírus também não apresenta grandes sintomas, devemos fazer regularmente análise ao mesmo. E acha que ainda existe aqui a nível da sociedade muito preconceito contra as ISTs como o HPV? Exato, existe e acho que na altura era muito focada na mulher, não é? E agora felizmente também começou o foco também mudou para o homem. E porquê tanto preconceito ainda? Não sei, porque é uma doença sexualmente transmissível e acho que as doenças sexualmente transmissíveis têm muito estigma associado. Talvez devesse haver mais informação, porque realmente é um vírus que não é do cotidiano, em comparação, por exemplo, com a SIDA ou o HIV, essas coisas todas, que foi muito mais batalhado e muito mais direcionado para a parte da saúde. O do papiloma humano está muito pouco informado. E o que é que você gostaria de saber mais sobre o HPV que ainda não tem conhecimento ou que ainda não lhe explicaram? Olha, nomeadamente as principais fontes de transmissão, sem ser a parte sexual, não é? Como estava a referir, e
E acho que isso era fundamental para a população saber, não é? Como é que pode ser transmissível. Acho que o facto de podermos ter aqui a informação mais presente, tanto a nível de diagnósticos, de testes, aquilo que temos disponível, acho que também ainda é algo que, pronto, suscita aqui um bocadinho de curiosidade e que acaba por ser importante e nós não nos lembramos no nosso dia-a-dia e que mais uma outra campanha de sensibilização não faria mal nenhum. Coloca pra gente aí, por favor, a sondagem. Temos como ver já agora? Eu quero finalizar aqui com as doutoras. HPV, sabe o que é? 21% diz que não sabe. 36% diz que já ouviu falar. E 43% sabe o que é. Então nós observamos aí. Pode deixar um pouquinho, não precisa pressa não, por favor. Doutora Inês Costa. Muitas pessoas já ouviram falar, né? 36% aí. 21% diz que não sabe. Como é que pode, numa era tão tecnológica, tão digital que nós vivemos, de informações em tempo real, há muitas pessoas que não sabem o que é? Por quê? Falta de interesse, não quer, não se interessa saber? Acredito que esta percentagem talvez seja mais homens do que mulheres. As mulheres penso que estão bem mais informadas do que os homens, mas sim, é muito fácil agora o acesso com a internet, saber nem que seja ouvir falar, não é? Mesmo que sem detalhes. Doutora Inês Martins, e aí, tem alguma opinião sobre essa percentagem? Pois, se calhar a população em geral anda mais preocupada com outras coisas do que propriamente apostar na literacia em saúde e também procurar fontes saúde fidedignas. Sexual, não é? Sim, procurar fontes fidedignas de informação também, não é? Há tantos conteúdos nas redes sociais, as pessoas também se deixam levar um bocadinho por informação que não é fidedigna, em vez de procurarem profissionais de saúde que possam. Vamos à próxima pergunta. Qual era a segunda pergunta? É vacinado contra o HPV? 10% diz que sim, 60% diz que não, 10% diz que não quer e 20% diz que desconhecia a vacina. 60% diz que não quer, não quer a vacina. A outra pergunta qual era? Sabe como se proteger do HPV? 43% diz que não sabe, 57% diz que deveria saber. Deveria saber. A outra pergunta, HPV, considera que existe falta de informação? 36% diz que sim, muito, 36% também, um pouco, e 27% diz que não existe nenhuma informação. E as respostas abertas temos? Não há? Hoje não foi possível? Doutora Inês Martins, a senhora acredita que as escolas, por exemplo, têm um papel fundamental já na educação sexual de crianças, adolescentes, ou não ajudaria? Não, eu acredito que as escolas têm e devem ter, e algumas escolas já incluem a disciplina de educação sexual no currículo dos alunos, e sem dúvida que se pode fazer uma boa campanhas de informação, o que é o HPV, como se transmite, as consequências da infecção, os mecanismos de proteção, o incentivo à vacinação. Acho que as escolas têm um papel preponderante e ainda por cima apanham faixas etárias muito novas e é nessa faixa etária que devemos apostar, não só, claro, mas nessa faixa etária que devemos apostar na prevenção e é onde a vacinação efetivamente é mais eficaz, conseguimos uma resposta imunológica do organismo melhor. Mensagem que a senhora deixa para quem está em casa, para quem acompanhou o programa, que ainda talvez tenha receio, tem algum tipo de mito, enfim, nós não sabemos o que se passa na cabeça de muitas pessoas, né? A ponto de viver anos com dores, com sintomas, com até mesmo lesões, como o doutor Isaac falou, que há situações, homens principalmente, que chegam no médico já sem ter o que fazer, né? Qual a mensagem que a senhora deixa para quem está em casa? Deixar uma mensagem que não tenham medo de procurar ajuda especializada, de vir ter connosco, nós esclarecemos as dúvidas, desmistificamos preconceitos que existam, aconselhamos o melhor que sabemos, o melhor que podemos e vale mais prevenir do que remediar
E lá está, podem ser prevenidas inúmeras doenças através do rastreio, da vacinação, e acho que não devemos mesmo descurar este tema que é fulcral. Agora uma curiosidade, o que lhe motivou a escolher essa área? A área da saúde e especificamente essa área tão importante, né, que é o papel da ginecologista na vida das mulheres. A área da saúde, pronto, eu lembro-me desde pequena querer ser médica, portanto essa resposta é fácil. Brincava já com as bonecas. Já, com o estetoscópio de brincar, portanto, isso foi uma decisão fácil. A área da ginecologia e obstetrícia não foi assim uma decisão, não foi uma paixão, não foi um amor à primeira vista, mas acho que são duas especialidades super abrangentes, temos diversas áreas de especialização e contactamos desde os mais pequenos, das mulheres mais novas às mulheres mais velhas, portanto temos um leque de faixa de grupo etário enorme e podemos fazer a diferença na vida de muitas mulheres desde o início da sua vida até mais ao final. E foi Tem alguém na família na área da saúde? Não? Tenho, o meu irmão, por acaso. E a senhora atende em qual clínica? Qual é o nome da clínica? Quais os dias? Eu e a Inês estamos na clínica AF Memórias da Ginecologia, na Amadora. Os dias, nem sempre temos dias fixos, aqui um bocadinho pela nossa atividade. Tem que ligar para marcar consulta, tem um site? Sim, temos um site, temos Instagram, Facebook, portanto oportunidades não faltam para marcarem consulta e para pôr os vossos rastreios em dia e colocarem as vossas questões nas nossas Na Amadora, consultas. em que zona? Eu morei na Amadora 5 anos. Perto, próximo do quê? Na zona da Vila Chã. Ah, Vila Chã, ok. Morei 5 anos na Amadora, uma cidade muito boa. Doutora Inês Costa, e as considerações finais da senhora? Qual a mensagem que a senhora deixaria para quem está em casa, para quem acompanhou o programa? Há algum ponto que não foi tocado que a senhora gostaria de mencionar? Fique à vontade, por favor. Sim, gostaria de deixar a mensagem que as senhoras e principalmente as senhoras no meu caso, porque sou ginecologista, devem de tentar se lembrar quando foi a última vez que fizeram um rastreio, porque o tempo passa a correr e às vezes já passou o seu tempo e temos que rastrear novamente. Tentem ver quando foi a última vez que fizeram um rastreio, se já foi há algum tempo, contactar o seu médico, a questionar se faz sentido para já o rastreio e para também grande parte da população a questionar a vacinação, porque mesmo se não fez na idade da infância, faz todo o sentido fazer a vacinação mesmo na idade adulta, qualquer idade. Eu quero agradecer imenso a participação das doutoras, dos proprietários da clínica que disponibilizaram os profissionais da saúde para estarem aqui a essas horas. É muito interessante nós falarmos de assuntos relacionados à saúde e ao bem-estar das pessoas. O debate público sempre traz aqui assuntos que é de interesse público. Eu vou deixar um e-mail para você enviar a sua sugestão de tema. Você pode mandar um e-mail para jornalismo@unifetvpt. Nossa produção vai avaliar e vamos trazer aqui a mesa do debate, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado às senhoras e a todos que participaram conosco. Boa noite e até o próximo programa. Forte abraço a todos.